Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo para esse Papo à Mesa de abril com a Márcia Taiti Lima, que vai apresentar o livro da Mary Robinson, Justiça Climática, um problema criado pelo homem com uma solução feminista. Bom, Márcia, estou curiosíssima, nem nunca cheguei perto da autora, nem do livro. A sala é sua, vamos lá. Obrigada, viu? Obrigada pela, por ter aceito o convite por Uhum, estar aqui com a gente. ok. Obrigada, Juliana, te agradeço a oportunidade de estar mais uma vez em mais um formato, um tipo de evento da Verax. Você fala Veraquis que você que pronuncia o Falo, nome ou falo, Veraquis? Tá, falo Veracruz, que é a francesa. então Mais tá. ou menos, tá? Se Tá, fosse na francês, minha cabeça, assim, ouvindo, ou quando você ouve o som da palavra, sempre ficava Veraquis para mim, e não Veraquis. Mas agora, então, vou para o francês. Está mais esse formato de evento da Veraquis, né? Que eu participo já de um curso que é sobre a comida na boca do povo, que é sobre formação de divulgadores científicos na área de alimentos. E, enfim, então propusemos juntas aqui essa participação para comentar um livro que eu não tinha lido, que a Juliana me mandou, direto da França para ler e para apresentar aqui para vocês um pouco do livro e a minha leitura dele, óbvio, né? E a minha leitura, digamos, também a partir do meu background de estudos. Eu já vou falar um pouco de onde eu venho aqui, para isso eu já ponho minha apresentação, tá? Então, obrigada para os que estão participando. Vamos lá. Aí eu vou apresentar e depois a gente abre para conversa, para papo. Tudo certo agora? Tudo não, não, não ao contrário, não de ponta cabeça? tudo no bom sentido. Vamos lá. Só não está em tela cheia. Tá, se eu Foi, conseguir, eu já faço aqui. tá. Às vezes está dando problema, mas ele está bem. Tá, Peraí. Não é bem visível, porque não não, sei tá por bem. que não foi na cheia aqui. Eu pus a setinha aqui já e eu uso o Open Office o livre, e às vezes dá uns probleminhas. Então vamos lá. O título do. Ah, agora foi aí. O título do livro, como já foi apresentado, já estava na divulgação e tudo mais, né? É Climate Justice, a Man-Made Problem with a Family Solution. Eu já sou curiosa e também estudo um pouco desse tema da mudança climática, porque eu venho de uma área que estuda um pouco a relação entre meio ambiente, sociedade e estudos de gênero, e também ciência e tecnologia, mas para resumir, vou um pouco por aí. E, claro, nos últimos anos, o tema mudanças climáticas, ou essa que a gente vai estudar e falar um pouco hoje, que é justiça climática, tem entrado com muita força e nos mais diversos âmbitos, né? Do movimento social, das políticas governamentais dos países, dos estudos mesmo da área acadêmica e também no principalmente, ou não principalmente, mas também nas cúpulas, nas reuniões mundiais, né, e que até foram criadas sobre mudanças climáticas, agora se fala bastante também, não só da mudança climática, mas da justiça climática. Então, tudo isso me provocou bastante em relação a esse título, e como eu disse, eu estudo essa relação especificamente com o gênero, né, então essa de ela dizer que a solução é feminista, me chamou bastante atenção, né, esse título provocativo, e embora, né? Comecei a lê-lo, também li ele há menos de um no último mês, para fazer essa fala aqui com vocês. Aí eu vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória, que tem a ver com esses temas que eu já enumerei, né? Que é a própria alimentação, é a própria a interface gênero e meio ambiente, que dentro dessa interface tem uma proposta de ecofeminismo, que é uma proposta que eu me identifico bastante, tanto nos estudos, como, como na forma política, ativista, de ação social. Então, eu coloquei um pouco isso daí, né? Eu estou agora na Espanha, estou em Valladolid, na Espanha. Aqui eu já fiz algumas falas interligando esses temas, como essa que eu coloquei na divulgação, né? Que eu falei sobre ecofeminismos e hortas comunitárias, hortas urbanas.
Eu também vou, às vezes, em hortas urbanas aqui, essa é uma horta em Valladolid, a ajudar coletivamente. Participo também de um grupo que planta árvores autóctones daqui da Espanha, que é essa outra foto aí, plantando uma árvorezinha. E eu venho da onde, né? Venho de Barão Geraldo, Campinas, o último lugar que eu vivi no Brasil, e onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em política científica e tecnológica, e lá comecei a engajar com esse tema da alimentação e gênero e todos esses temas, e também a engajar não só nos estudos, mas na parte, na medida do possível, na parte de ação social. E sempre meu enfoque foi bem, tanto de leituras, não é restritivo, mas eu busco privilegiar a literatura latino-americana, e os movimentos que eu estudo e que eu trabalho também são bem latino-americanos. Então, por isso eu quis colocar aqui essa participação em 2019 na Escola Latino-Americana de Resiliência dos Sistemas Alimentares, que eu participei no Peru, como facilitadora do tema de gênero. E aqui a gente está com as cozinheiras de um dia que a gente teve uma oficina e uma vivência com as cozinheiras do Parque da Papa, lá no Peru, que é um lugar interessantíssimo, que eles preservam e cultivam as variedades de batatas do Peru, que são mais de 2.000 variedades de batatas, né? Se cultivam, preservam in situ, cultivo em si, não lembro se é situ, mas eles cultivam várias espécies, e também tem um banco de sementes, que eles também gestionam dessas espécies de batatas. E, por fim, embaixo é o meu quintal agroecológico, que eu tive durante a pandemia. Eu morei numa casa com um quintalzinho, e eu cultivei aí, tinha as bananeiras também, então tinha muita banana produzida. Fiquei muito amiga da bananeira, que ela é uma planta muito abundante, muito generosa. Colhia muita banana e plantei aí também um pouco das minhas hortinhas aí. E também do lado acadêmico, eu comecei com biossegurança no mestrado, falando da controvérsia com os transgênicos no Brasil. Aí eu fui para o tema das mulheres e dos movimentos sociais que se contrapunham, as mulheres agricultoras campesinas, camponesas, né? Se contrapunham aos alimentos transgênicos na Argentina e no Brasil. Aí fui estudar um pouco as motivações que elas tinham, por que elas faziam isso, tal. Que gerou o doutorado, e todos esses produtos, né, do mestrado e do doutorado geraram livros, que são esses livros. E no final, já no pós-doutorado, eu fiz outras várias coisas, mas entre elas também gerou esses dois estudos e livros, um em parceria com a Laura Carvalho, que fala sobre agricultura urbana na cidade, participação das mulheres nas hortas comunitárias de São Paulo, e um outro projeto colaborativo que integrou um livro patrocinado e apoiado pela Claxo, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e pela ONU Mulheres, que gerou esse livro com uma coletânea de artigos, que foram uma coletânea que foi fruto de vários grupos de investigação de mulheres na América Latina, que falou sobre feminismo e ambiente como um campo de estudos emergentes na América Latina e Caribe. Então, é a partir um pouco, né, desse background, como eu disse, que eu vou também olhar para essa leitura que eu fiz para o livro da Mary Robson, com esse tema de justiça climática. Um pouco sobre a obra, né? A obra é em formato de livro, e um livro que cativa bastante a gente, interessante, porque o formato dele é de narrativas. Narrativas de trajetórias de vida de mulheres. Ela conta a vida de algumas mulheres que ela encontrou durante sua carreira. E ela conta a vida dessas mulheres e faz comentários, né? Ela não, algumas frases ela usa direta de diálogos com essas mulheres, mas no sentido, mas mais o escrita é mais de comentada, né? Ela mesmo refaz essas histórias, digamos assim, e faz comentários também pertinentes ao próprio trabalho dela, como uma membro desses grupos internacionais que trabalham com o tema da mudança climática, né? E os encontros internacionais que ela participou, que foram muitos, desde que esse tema começa a entrar em pauta, principalmente com esse nome de justiça climática, ela foi uma das pioneiras, digamos assim, a dar projeção a essa nomenclatura de justiça climática. E então ela vai entrelaçando com essas histórias de mulheres que foram impactadas pelas mudanças climáticas em vários países do mundo. Então, esse formato, como eu disse assim, é legal, acho que é interessante, já indico a leitura do livro pelo seu conteúdo e também por esse formato, que é um formato
que até nos cursos, né, Juliana, a gente fala da storytelling, da coisa de como é contar a história, e colocar personagem, é uma coisa que o ser humano gosta bastante. Então você pode ler, acho que isso é bem feliz, ela não é o único livro que ela produziu outros livros sobre esse tema, tem essa própria biografia dela, né, também. Ela trabalha numa organização que ela fundou, que chama Mary Robson Climate Justice, e que produzem relatórios e coisas em outros formatos. Mas esse formato do contar as histórias, a gente sabe que é bastante cativador para o ser humano. A gente aprecia bastante, né, o envolvimento com os personagens, principalmente quando eles não são personagens totalmente, que eles são em bases reais, né? Então, isso. Aí vamos lá, autora. O contexto do livro, a publicação dele foi em 2018, é recente, né? Mas acho que ele foi, esse acho que não foi traduzido para o Brasil, para português, mas os outros livros dela sobre temáticas parecidas, sim. Mas esse daí, se eu não me engano, não foi ainda. Mas 2018 é relativamente recente, né? E o período que ela trata também é recente, que é esse período de 2000 a 2016. A Mary Robson tem 79 anos atualmente, então essa bagagem, por isso que ela teve essa bagagem forte, participando de cúpulas internacionais, e ela foi a primeira presidente da Irlanda, durante 90 e 97. E um foco da política dela, pelo que eu li, né, e pelo que está aqui na bibliografia dela, dessa Everybody Matters, né, todo mundo importa, ela sempre teve esse perfil de humanizar, de trabalhar com uma política inclusiva, e trabalhou muito tempo com direitos humanos. Isso tem a ver porque juntar meio ambiente com o social, que é um pouco a noção de justiça climática, né? É pensar o social junto com o ambiental e como incluir a todos, que todos importam, né? E não que os vulneráveis paguem a conta da crise climática. Ela conta para a gente que ela trabalhava com esse tema de direitos humanos e era uma pessoa engajada, sensível a essa questão social, como eu disse, mas não no tema ambiental e justiça climática. E com essa questão da justiça climática, ela começou a trabalhar a partir de 2000. Ela fundou a fundação dela em 2010, mas antes disso, como que chegou a essa vontade mais forte de direcionar a vida dela para isso e criar a própria fundação Mary Robson, com esse tema, esse título, né, Climate Justice. Ela começou, por quê? Ela participava dessas cúpulas já de mudanças climáticas e outras que eram muito fortes nesse tema. O primeiro painel do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, com políticos e acadêmicos de todo mundo, e que fala para a gente que o clima está mudando muito mais rápido, que se continuar assim a gente está bastante ferrados, estamos bastante com problemas, os seres humanos e os outros seres, para sobreviver nas próximas décadas, porque isso está mudando de uma forma muito brusca, né? Esse painel, que é o principal responsável pelos estudos científicos em relação a isso, dá visibilidade a esse tema. Esse painel existe desde 80, e desde 80 eles vêm falando a mesma coisa, né? Que a gente precisa reduzir o uso de combustíveis fósseis, reduzir as pegadas aí, ecológicas, mudar o sistema econômico e ambiental para que ele seja mais sustentável, senão as mudanças climáticas vão complicar muito o nosso cenário de vida, né? O nosso e dos outros seres que compartilham com a gente a linda bola azul. Mas tudo isso já vinha acontecendo, mas começou a ficar, já vinha sendo discutido, mas como a gente sabe, percebe, todas aqui percebem, que foi ganhando uma visibilidade cada vez maior. E também sabe e percebe que tem que ganhar essa visibilidade porque o clima tem se tornado cada vez mais instável e a gente vem percebendo cada vez mais desses impactos, né? Mesmo que seja simplesmente em ter que ligar o ar-condicionado mais na sua casa, quem é privilegiado, né? Mas mesmo assim percebe. Eu tenho que ligar mais meu ar-condicionado, eu tive que comprar um ar-condicionado. Está esteve mais seca e eu preciso comprar um umidificador, todas essas coisas, né? Nos últimos anos, a gente foi percebendo esses impactos, mas outras pessoas, desde da década de 90, outras mulheres, eu vou falar aqui, né, sobre ela, porque é o foco do livro também, foram percebendo nas suas comunidades
esses impactos bastante já radicais, há décadas, e vem falando sobre isso. E é isso um pouco que a Mary Robson foi observando nesses eventos, que já traziam lideranças femininas para falar sobre mudanças climáticas, justiça climática, e como isso estava afetando já drasticamente a sua vida nas suas comunidades, e ela resolve então entrar nisso. E também o nascimento do primeiro neto dela, em 2003, e ela fala que teve foi tocada especialmente por essa questão, né, de pensar no intergeneracional que a gente fala, de deixar o quê para as futuras gerações, como essas futuras gerações, que planeta elas vão herdar, né? Bom, então um pouco isso. E a partir desses estudos do IPCC e de outras organizações, além dos movimentos menores sociais e das próprias mulheres que vão denunciando isso e dos movimentos sociais, a gente tende, por parte dessas organizações mais potentes, digamos assim, como a ONU, como esse painel climático, como outras organizações ligadas à Organização das Nações Unidas, como a FAO, né, que é a parte das Nações Unidas para Alimentação, todas vêm apontando a mesma coisa. Se vocês fizerem uma busquinha no Google, vocês vão achar isso. Quem são os mais vulneráveis às mudanças climáticas? São os mais vulneráveis por situação de pobreza, de países mais pobres, comunidades mais pobres e que não têm acesso ainda há direitos, alguns direitos básicos, né? Então tem mais dificuldade de ter acesso à água, então piora a condição de acesso à água, depende da sua produção de subsistência, então piora a condição de subsistência de alimentação. Então essas populações mais vulneráveis, que são as de sempre, mas se a gente está num cenário que isso pode piorar para todo mundo, para a gente da cidade, que o problema é o ar-condicionado, é a qualidade do ar mais seco, para as pessoas a piora é bem mais radical, né? E então, é isso que ela diz na introdução do livro, e as personagens, as lideranças que ela conta um pouco a vida, vão reforçando isso a partir das suas comunidades, e essas comunidades também, que ela ressalta no livro, são muitas comunidades que tem ancestralidade indígena, ancestralidade de povos tradicionais, de vários lugares, depois eu vou falar um pouco disso. Então, essas comunidades estão dentro dessas mais vulneráveis, e dentro dessa população geral empobrecida, com etnias específicas, né, dentro do todo o mundo, então, as crianças meninas e as pessoas mais velhas são as mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, tá? Então, por isso tudo, falar de que é importante olhar para a justiça climática com esse viés não só social do clima, do impacto diferenciado das mudanças climáticas, né, socialmente, mas do impacto diferenciado em relação ao gênero, a ser mulher e as mulheres em cada lugar, em cada comunidade do planeta. Já falei um pouco disso, então, que esse argumento central é a história de vida de mulheres líderes, então, reforçando que não são casos de sucesso de mulheres, né? A gente tem que ter uma primeira observação em relação ao livro. Ela também não se propõe que falar que sejam todas as mulheres assim, mas a gente sabe que são mulheres. Quando a gente fala de mulheres em posição de liderança ou de pessoas em posição de liderança, são as que, por condições próprias de personalidade, de contexto, conseguem ser essas lideranças, né? E nesse caso, as lideranças que não só são lideranças comunitárias, mas também lideranças globais, que são essas que participaram de reuniões e cúpulas globais, foram convidadas para isso, etc. Então, são essas personagens que ela vai mostrar, né? Mas que têm contextos em comum, além de serem lideranças da comunidade, se tornarem lideranças globais para fazer frente às mudanças às injustiças climáticas, que elas também vão trabalhar mais nessa noção, não só de mudanças, mas de promover a justiça climática. Tem muitas coisas compartilhadas, né? Que por ser mulher, elas vão contando que enfrentam desafios específicos para se tornarem lideranças. Por exemplo, elas são lideranças de comunidades mais tradicionais, a maioria tem essa origem familiar, mesmo que depois façam universidades, vão participar dessas cúpulas internacionais. A origem da maioria delas é populações mais isoladas, digamos assim, do globo, ou populações de classes populares, por exemplo, dos Estados Unidos também. Vou falar de uma
mulher que faz parte do livro, que ela era cabeleireira nos Estados Unidos, negra, então classes populares, né? Na verdade, é uma população tradicional, mas classes populares, racializada. Então, mesmo que essas personagens que ela traz, mesmo que depois consigam uma certa projeção pela sua liderança, tem essas origens, e muitas têm origens em comunidades tradicionais também. E elas vão falar que para se tornar lideranças nessas comunidades, é mais difícil até do que se tornar uma liderança numa cidade maior, etc., porque ela tem que ter um reconhecimento comunitário, isso às vezes pelo sistema gênero, né, que está perpassando todos os lugares. Em comunidades menores, às vezes é mais forte essa resistência às mulheres ocuparem outros papéis que não os papéis tradicionais. Elas tiveram que primeiro fazer frente a essa barreira, né, na vida delas, para poder estudar, para poder sair da comunidade, para poder ser reconhecida nessas comunidades. Isso vai se continuando durante a vida de outras formas, né? Mas tem inicialmente também esse desafio. A percepção e a vivência de perto das mudanças climáticas, como eu disse, e bem antecipado do que isso vem sendo discutido e discursivo só no mundo, né? As comunidades que elas pertencem vivenciaram isso de alguma forma, mesmo que de forma brusca, como eu vou contar a história da cabeleireira que foi com Katrina, com o furacão, né, que não era uma coisa não foi uma coisa gradativa, como outras formas de mudanças climáticas, foi ser atingida por um fenômeno climático mais brusco, né, que acontece também dessa forma, né? E a importância do engajamento das mulheres nessas lideranças, e não só como líderes, mas como participantes, para transformar esses cenários comunitários e globais nas mudanças climáticas, né? Acreditar nisso, trabalhar por isso também. Não só para reverter a situação de serem as mais vulneráveis, mas também por acreditar no potencial das mulheres para serem essas agentes multiplicadoras dessa mentalidade, dessa ação em direção à justiça climática. Bom, acho que do geral, isso foi o geral, acho que deu para entender, né, para pegar o espírito do livro, e eu vou só passar rápido, contando alguns casos das mulheres, e aí deixo indicado a leitura do livro, para depois poder chegar também, pegar meu celular para ver o tempo aqui também, só um momentinho. Voltei, estava bem rapidinho aqui, já vi quanto tempo eu falei já, Júlio, em relação a 10 minutos, se tiver 10 minutos de atraso, eu falei 20 minutos já, né? Isso é. Tá, então vamos lá, isso. Então, só deixar claro que falar mais 10, 15 minutos no máximo, então, por isso, não só por isso, mas não tem sentido eu contar o livro todo, né? Meio que falar a minha leitura sobre o livro e deixar vocês motivadas a lê-lo, né? Então, mas algumas histórias, são 11 histórias, sendo que 2 delas são de personagens, pessoas que ela conheceu, homens que interatuam com a personagem principal, que seria a mulher, né? E eu numerei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 histórias dessa, né? Para dar alguns exemplos, peraí. Isso aqui. Voltamos. Uma das pessoas, dessas líderes, né, dessas mulheres, é a Constance Auckland, que é uma agricultora familiar de Uganda, na África, e a história dela vai trazer uma história que depois, quem tem interesse no tema vai ver que é bastante recorrente, né? A África é um primeiro território, um continente, os países africanos são bastante impactados pelas mudanças climáticas há algum tempo, e pela injustiça climática. E é fácil entender por quê, né? Porque é um continente com bastante presença já de desertificação, de um clima já bastante seco, não em todo o continente, claro, mas tem essa parte da seca, tem essa parte das vidas de comunidades muito próximas à natureza, mesmo quando não é parte seca, mas dependente de recursos naturais, que quando são impactados pelas mudanças climáticas afetam essas comunidades. E porque tem bastante população em comunidades em vulnerabilidade social, com problemas ainda de alimentação, etc, etc. Então, quando se fala em mudanças climáticas e justiça climática, tem muitos casos que vão enfocar em comunidades ou em países da África, né? Essa agricultora, então, é uma dessas
mulheres agricultoras africanas, que já está sendo impactada há décadas a sua comunidade pelas mudanças climáticas. Impactada como? Tanto com a seca, como com as enchentes. Porque eles sempre têm, nessa região dela, pelo menos em Uganda, tem essa chuva intempestiva, né, que a gente até vê em documentários que pode ficar bastante tempo seco, mas depois vem uma chuva muito forte. Isso é uma característica climática, mas isso tem sido muito mais forte, digamos assim, as chuvas, e mudado de período. Os períodos que eles estavam preparados para vir essa chuva vêm depois, elas vêm mais forte ainda em menos dias. O clima ficou louco, né? Como ficou em todos os lugares, tá ficando em todos os lugares, tá ficando louco aí nessas regiões. E isso, para quem é agricultora, impacta diretamente. Não ter previsibilidade impacta diretamente na produção, e a natureza vai sofrendo, né? As plantas vão sofrendo nos seus períodos de fertilidade, etc., de produção, né? Do ciclo aí de vida, e vão produzindo menos. E tudo isso vai impactando uma comunidade que é baseada na agricultura familiar. Então, ela vai falar disso, como isso impactou bastante a comunidade dela, e isso fez ela se engajar nesse tema e buscar soluções. Duas, pelo menos, dessas mulheres vão trabalhar também diretamente com reflorestamento, vão plantar mais árvores, porque percebem que foi o agravamento da mudança climática nos seus lugares também territorialmente foi impactada por uma perda da massa vegetal, e que pode ser melhorado com plantio de mais árvores, vão trabalhar com esse plantio de árvores, vão trabalhar com tentar ter outros acessos à água, enfim, vão trabalhar com várias coisas nisso. O outro caso é da Sharon, que, como eu comentei antes, que é uma cabeleireira que vivia no Mississippi, e foi uma área afetada, uma das áreas afetadas pelo furacão Katrina, em 2005, que teve milhões de, né, milhares de, não lembro, depois a gente busca, mas teve muitíssimo, quando eu olhei a estatística, falei, muitíssimas mortes, né, esse furacão deixou nos Estados Unidos. E é um fenômeno desses raios radicais, mais que os cientistas dizem que foram provocados pelas mudanças climáticas, né, que essa imprevisibilidade, essa força que esses fenômenos estão chegando. E há pouco tempo atrás chegou em Nova York também um outro um outro furacão que não era esperado com essa intensidade. Enfim, a gente vai observando isso em vários lugares. E a interessante, ela está numa cabeleireira que tem a sua casa totalmente destruída, como os vizinhos dela. Tipo, essas casas dos Estados Unidos que são feitas de um material mais frágil, por assim dizer, né? São facilmente destruídas com esses eventos, e até eles fazem assim para poder reconstruir, enfim, não dá para entrar em todas as questões, mas a questão é que destruiu-se bairros inteiros totalmente nessa região, né? E aí, nessa parte do Mississippi, há uma segregação racial ainda bastante proeminente. E, então, tem os bairros pobres e negros, da população negra, e os bairros melhores de brancos. E atingiu os dois lados do Katrina, mais derrubou mais, afetou bastante, assim, pela condição também das casas, e tudo, as casas das pessoas negras e mais pobres. E quando se foi usar os bilhões de recursos para reconstruir tudo isso, privilegiou-se a população branca e privilegiou-se cassinos, coisas turísticas, várias coisas assim, e deixou a população popular mesmo, né, as pessoas, principalmente negras e de classes populares, desatendidas. Isso é uma luta que as pessoas estão lutando até hoje para ter esse acesso às indenizações e aos recursos. Então, mais um caso, e por isso a cabeleireira acabou se tornando uma ativista desse tema, conversando com mulheres, trabalhando com isso. Outro caso da Patrícia Cochan, que é pesquisadora atualmente, diretora do Alaska Native Science Commission, que ela que fundou, mas foi uma das precursoras, digamos assim, nos Estados Unidos. É descendente de uma das etnias esquimós, a Inupiat, ou Inupiat, e foi os esquimós, como outras comunidades tradicionais, digamos assim, são os que perceberam muito cedo esses impactos das mudanças climáticas, né? Os esquimós vêm percebendo há décadas também a redução do gelo no lugar onde eles vivem. Eles são totalmente adaptados a viver nessas condições de gelo, em ilhas de gelo que estão sumindo, né? Não é só por os ursos polares que as ilhas de gelo
e somem para as populações nômades e essas populações tradicionais que vivem nesses territórios. Então, a população de origem dela está sendo e foi impactada, tem que ser refugiados climáticos, migrar dos seus lugares de origem para sobreviver, porque está derretendo o gelo e também porque as pessoas vão perdendo a capacidade de prever, como elas previam antes, lidar com o próprio gelo e com o meio ambiente de forma geral. Por exemplo, é fundamental para eles, todo mundo acho que já ouviu falar que os esquimós identificam não sei quantos tipos de gelo e vê o branco de diferentes gradações, isso tem a ver com a sobrevivência, a adaptação dos esquimós, que sabem qual que é o gelo que vai quebrar, que sabe, sabe interagir com aquela água e o que aquela água significa, aquela água congelada significa, inclusive, estar para ser rompida ou não. Então, pareceu o caso de morrendo, nas comunidades estava morrendo muito mais gente, porque andavam com os trenós de neve e acabavam afundando, né? Os dinossauros não percebiam mais que o gelo estava frágil. Começaram a usar cachorros outra vez para conduzir, porque os cachorros têm um instinto e uma inteligência maior do que os carros de neve. E os cachorros, sim, que não iam para o trenó, para o gelo que estava frágil, então isso evitava alguns acidentes. Então, só para falar, a gente vai ter nessa dimensão, né? Eu lembrei muito do Ailton Krenak, que fala do povo tradicional indígena, dos Krenak, e vai falar da sobrevivência dos indígenas no Brasil desde a invasão colonial, e que no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai trabalhando com essa ideia metáfora, né? Que, bom, tem o fim do mundo, todo mundo está dizendo que está próximo, que a gente pode aproximar o fim do mundo pelas mudanças climáticas, né? Mas que os indígenas vêm trabalhando com esse fim do mundo e se adaptando desse fim do mundo desde há 500 anos, né? Vem passando por diversos fins de mundo e se adaptando de alguma forma a ele. Então, vendo essas histórias dessas populações, eu lembrei muito do Krenak, e que é real, né? A adaptação que tem que existir, que a gente não tem nem ideia, né? De como ela vai acontecendo, né? Bom, há outro caso, vou passar mais rápido. Não tem importância você não chegar lá. Que coisa, por isso que eu gosto de passar pelo outro, às vezes, porque não pelo tela cheia, que esse daqui ele é meio lento e ele dá uns. A Jane é outro caso de uma química meio ambiental do povo Sami, que é um povo tradicional que vive e nômade, que vive pelas terras da Rússia, da Suíça, da Finlândia, da Noruega. E também vai contar dando vezes parecido, por exemplo, não é mesmo, né? Mas não tem como outro. Pois vocês leem no livro para saber mais, mas é parecida com a história das mulheres do povo esquimó, esse povo também dela Sami, que é mais nômade do que esse povo esquimó que eu falei antes, mas está notando tendo um impacto dessas mudanças climáticas, da mesma forma, né? Não conseguem mais prever o tempo, não conseguem saber a hora que eles têm que migrar ou não. Os rios por onde eles passavam para fazer a migração agora estão secos em horas diferentes ou não tem água. Então, essa migração é totalmente impactada, os animais vão morrendo, que eles vão migrar, eles migram com os animais, esse povo vai provocando a morte dos animais, o adoecimento e etc. Então estão acontecendo há décadas também já esses impactos, e o que fez a Jenny também até buscar essa formação, foi uma das primeiras mulheres a se formar nessa comunidade dela, e fazer química e meio ambiente, e ajudar a fornecer evidências que realmente está mudando e realmente é preciso fazer algo. Eu vou pular do Chad, deixa eu ver aqui. Bom, falar da Vu, da vietnamita, também, que acho que é um caso. A Vu Thi fundou uma ONG que vai trabalhar com comunidades de floresta do Vietnã, que são uma boa parte de populações tradicionais, vivem ainda perto de bosques e florestas no Vietnã, só que sofreram muito impacto de desflorestamento. O Vietnã, eu não sabia, soube pelo livro e pesquisei depois,
há décadas atrás foi muito desflorestado, e também na própria guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, usando o gás lá, DDT mesmo, né? Depois vocês me ajudem, mas um gás que fazia as folhas caírem para que eles pudessem ver os vietnamitas e matarem, né? Usaram armas químicas na guerra do Vietnã, desflorestou. Também outro processo de desflorestamento por venda de madeiras, então o Vietnã teve muito do seu território desflorestado e recuperou também nas últimas décadas bastante com políticas de desflorestação. Mas isso, existe essa questão lá, existem muitas populações tradicionais e mulheres dentro dessas populações que vivem perto ainda de florestas, e o trabalho da AVU foi principalmente capacitar, formar, ajudar a formar dentro das comunidades uma ideia de gestão comunitária das florestas e conseguir captar recursos para essa gestão comunitária e mostrar que a gestão comunitária ajuda a manter as árvores ali, etc. E por aí vai. Então, manter a biodiversidade e também criar condições de renda para as populações e comunidades tradicionais que vivem nas florestas ali vietnamitas, né? E também só ressaltando que tem comunidades que estão próximas da natureza, que têm essa independência mais, interdependência, que eu acho melhor, né, em relação à natureza, como as africanas, essas comunidades africanas, as comunidades do Alasca, ou a própria comunidade do Vietnã, tem essa relação. Por exemplo, o bosque também é água. O Vietnã, ela vai contando para a gente que eles vivem muito perto de deltas. Então, os rios, a seca, a enchente, a inundação, que sofrem muitas inundações agora com as mudanças climáticas, influenciam muito. Eles vivem muito próximo também a rios, a deltas de rios, etc., né? Bom, agora fechando essa etapa, talvez eu não consiga avançar tanto em outra coisa, mas que já era minha contribuição, digamos assim, porque foi uma parte 2, Ju. a, a, o meu olhar pesquisador ali da obra. Mas eu queria falar como o tema da Vera Kiss né, o foco é alimentos e alimentação. Queria também ressaltar que o livro passa por essas questões, como a justiça. Depois eu vou falar melhor sobre justiça climática como conceito e movimento amplo em um último slide, eu acho. Mas enfim, a justiça climática, as mudanças climáticas impactam diretamente a produção agrícola e a produção agrícola impacta diretamente as mudanças climáticas, tá? Então, eu queria ressaltar um pouco isso, que o modelo que a gente tem de agricultura é um dos produtores de gases de estufa, de agropecuária, melhor dizendo, né? Agricultura e pecuária. Ele produz na sua própria utilização da terra, no gado, pelos próprios gados o gado produz, pela própria. Mas ele causa gases também pelos insumos que ele necessita. Isso que as pessoas às vezes não sabem. Os insumos necessários para a agricultura industrial são produzidos com uso de energia e soltam também gases na sua produção e exigem uma produção energética que impacta no aquecimento global. É o que vai falar aqui, né? Bom, que o casado aqui, modelo energético, do que a gente consome para produzir energia, que ainda é muito em base de queima e extração de combustíveis fósseis, é a primeira fonte de gases estufa, e a segunda fonte é o modelo alimentar global, né, de geração de gases de efeito estufa, inclusive nisso que eu disse, que é com o uso de fertilizantes e outros componentes químicos na sua produção e na própria utilização deles, né? E tem muito mais a se dizer sobre isso, mas também vou deixar em aberto. E o tema que talvez interesse mais para fazer relação com o livro, por isso que eu voltei aqui a trazer a Constance, né? Porque ela que é uma agricultora familiar de Uganda, que existem impactos na agricultura, como eu disse, a agricultura causa impactos e ela sofre impactos das mudanças climáticas, e nesse jogo político e econômico de quem é impactado ou não, quem vai receber, por exemplo, subsídios ou políticas governamentais de apoio, a gente tem que saber que, como o conceito de justiça climática vai colocar, o clima está sendo impactado, se transformando, gerando impactos, gerando consequências negativas ambientais e sociais, mas as consequências são desiguais. Quem sofre mais, como, né, as populações mais vulneráveis. Então, na agricultura também é assim.
A agricultura industrial é impactada pela mudança climática, tem que buscar outras técnicas de regadio, tem que buscar mais água, tem que buscar várias coisas, mas ela também, mas os mais impactados são, de novo, os agricultores familiares, os agricultores de subsistência, os agricultores com menos condições a ter a tal adaptação à própria mudança climática, como é o caso da Constance, que participa aí do livro, e a outras agricultoras, né, por todo o mundo. Aqui, essa que eu disse aqui que eu acho interessante, então fica essa discussão, né, fica colocando nesses termos, quem paga a conta? Tá bem que a gente tem que mudar. Tem que mudar essa forma de gerar alimentos, produzir alimentos, forma de consumir e gerar energia, etc, etc. Mas quem vai pagar a conta, né? E foi, inclusive, um tema que emergiu aqui, né, Ju, nos protestos dos agricultores europeus, que foi bastante forte na França e na Espanha, que o mote deles para engajar as pessoas é isso. A gente veio a Agenda 30, vem as agendas sobre mudanças climáticas e estão arrochando a gente com mais regularização climática, com querer que a gente diminua ainda mais o uso de agroquímicos, com querer regular nossos insumos, com querer várias medidas que têm a ver com a questão meioambiental, que tem muito a ver com a agenda climática. E a gente não consegue produzir e gerar, se manter como agricultores, se a gente for implementar todas essas mudanças. Então, eles vão argumentar isso, né? Aí podemos estudar, ver né, a plausibilidade dos argumentos, e nem tudo é negro e branco, ver o que tem e o que não tem de plausível, mas eu queria chamar a atenção aqui, é que, de novo, quem paga a conta, na verdade, mais a conta, né? Quem deve ser atendido, colocado, às vezes, num foco de atenção, né? Esse protesto do setor agrícola junta os setores agrícolas mais potentes e também setores menores da agricultura, mas o que a gente vê nas ruas são os tratores gigantescos, caríssimos. O ambiente do protesto na Espanha é super masculinizado. Eu não me senti bem nesse protesto. Eu sou uma frequentadora de vários protestos e é um tipo de protesto que eu não me senti bem. Não me senti bem porque eles poluíam pra caramba e o barulho, buzinaça, barulhada que eles faziam com os tratores era bem agressiva. E a poluição que eles geravam no meu nariz, estando perto desses tratores, centenas de tratores, era bem forte. E não me senti bem, porque era um monte de homem. Tem mulher? Tinha uma mulher ou outra dirigindo o trator. Mas muito diferente. Eu participo de outros, e eu trouxe isso aqui também, né? Falar assim, que existem paradigmas diferentes no setor agrícola em disputa, isso eu queria marcar para a nossa conversa, paradigmas diferentes de disputa no setor agrícola, qual será que atende melhor, ou quais atende melhor a um formato de sistema alimentar sustentável e que faça frente ao câmbio climático, né, as mudanças climáticas, o que a gente tem que trabalhar e melhorar para construir esse sistema alimentar assim, é esse, baseado em trator? Dessa forma, desse jeito, né, podemos pensar por aí. E esse que, mesmo assim, recebendo subsídios e tendo tratores, está falando que não consegue se manter em pé, você tem que ter um limite de ambiental e social também, de pagar também os empregados e tal, melhor, eles não se mantêm. Então, tem um problema grave aí, né? Não parece sustentável de nenhuma maneira. Bom, fazendo essa dobradinha, né? Então, deixando como reflexão, que eu não vou ter tempo de aprofundar, quem sabe a gente faça uma parte 2, mas como eu disse, eu trabalho com esses temas, e então, na minha leitura, o livro da Mary Robson é bastante interessante, ele puxa a gente para esse tema de uma forma envolvente, ele coloca coisas sobre a própria feminismo e liderança das mulheres de uma forma implícita, mas que vai sendo colocada, se a gente é mais perspicaz, a gente percebe, mas quando a gente tem que perceber e pescar, quero dizer assim, em nenhum momento a Mary Robson, ela pôs no título Soluções Feministas, mas em nenhum outro momento do livro ela coloca a palavra feminista, se eu lembro bem. Então, todos os outros momentos vai falar de lideranças mulheres, que são um pouco empurradas nessa liderança feminina e vão trabalhando de alguma forma isso, mas não fala muito da discussão, que eu acho que é convergente, concomitante, sobre o próprio movimento feminista e como o feminismo dá aporte a essas lutas de mulheres, né? Isso não é mencionado no livro. O livro também, por questões que eu não sei qual, mas podem ser bem práticas, ele não tem nenhuma, como eu coloquei aqui, não tem nenhuma mulher da América do Sul,
integrando esse livro. Então, acho que é legal a gente pensar, não é que ela tem que colocar isso, mas a gente colocar, né? Vamos fazer um livro, então, sobre mulheres na América do Sul. Já tem publicações sobre isso, né? Mas pode ter mais, e não pela Mary Robbins ou com essa projeção. Mas vamos falar de soluções feministas de uma outra forma e focar também a América do Sul, porque nesse livro não contemplou, né? Nesse livro não está. E então eu falei, né? Será que ela está propondo, às vezes, uma solução feminista ou feminina, né? De mulheres que se organizam em alguma medida, mas sim, feminista. Aí fecho, né? Falando que as mudanças climáticas e justiça climática é um tema muito complexo, cada vez mais vai estar urgente na agenda. Ele não é novo, como eu quis colocar aqui também, ele é um tema já antigo, e principalmente com mudanças climáticas, mas como justiça climática já faz 15 e mais anos que esse tema vem ganhando força, e como mudança climática desde a década de 80. Mas vai ganhar cada vez mais, porque a situação não vai transformar e nós não vamos estacionar o aquecimento global por magia, né? E tem exige muitas ações coordenadas, globais, locais e etc. E isso vem sendo feito de uma maneira muito mais lenta do que deveria ser feita. Isso acho que todo mundo já sabe, né? Mas é isso. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre esse tema, como já pus aqui uma diversidade de discussões, né? E cada vez acho que a gente vai também ouvir falar mais nessa vulnerabilidade de alguns grupos, e quem é preocupado com isso vai, né? Vai não só ouvir falar, mas vai tentar buscar soluções para esses grupos que são afetados de forma desigual às mudanças climáticas. Esse é o conceito de justiça climática, né? Não é só a mudança climática, mas a mudança climática afetando de forma diferente países diferentes, populações diferentes, e como tornar isso um pouco menos ou menos desigual, né? E acho que seria um pouco isso. Deixa eu ver aqui na. É isso. Aqui já eu vou passar lá no finalzinho do tchau, assim, para ter aquele tchau mais bonitinho. Eita, gafanhoto. Mas e quem Ótimo, aqui, ótimo. eu só queria colocar aqui bonito também, para mostrar que é bem diferente a forma do protesto do setor que eu vi com os protestos que eu vi. Esse daqui é um movimento, a 14ª marcha já pela vida das mulheres da agroecologia, e o tema de 2023 foi conscientização das mudanças do clima, e esse formato de marcha, né, da outra alegria. Feliz. Aqui também outra forma de atuação, que está no livro Agroecologia, Agricultura na Cidade, que a gente lançou, esse movimento de agriculturas agroecológicas periféricas de São Paulo, elas também se reunindo, trabalhando em roda para as reuniões e plantando nas suas hortas os espaços aí, e conseguiram influenciar a política municipal da cidade de São Paulo. E isso, e quem quiser se aprofundar, temos a raiz de tudo, segundo a concepção da economia feminista e do ecofeminismo, que tem muitas pessoas trabalhando sobre isso há um bocado de tempo e construindo teorias muito interessantes. E vão falar sobre a raiz, uma das raízes da crise climática, para a gente estar chegando onde está chegando hoje. Isso. Márcia, Obrigada. muito obrigada. Agora vamos para a discussão. Vamos ter Isso. aqui os Tá bom. recursos. Aí. Graças a ti. Gente. Não, muito interessante, assim, muito interessante. Eu queria só contar uma anedota, assim, né? Depois a gente vai discutindo e abre para vocês. Anedota que agora na França, nenhum comerciante pode mais imprimir a notinha sem pedir para o cliente. Medida ecológica. E aí eu outro dia perguntei para o cara, né, na loja, e aí, você, como é que é? Muda alguma coisa? Ele falou, nada. Ele falou, mas, né, estamos fazendo. E aí me veio na cabeça, ai, que lindo. Enquanto isso, Macron enviando mísseis baratíssimos, quase nada, né? Uma produção que quase não usa metal, né? Não sei, metal e química, né? Hoje não é mais metal, é química e outras coisas para manter uma guerra. Então, só para falar, quando você começa a falar da justiça, né? Onde é que está a Uhum. justiça? Então, sempre os pequenos pagando. E
interessante, né, vou chegar lá no feminismo, só vou voltar do final para o começo da agricultura, eh, só lembrando, assim, né, que muito, pelo menos dos agricultores franceses, esse movimento foi bem abrangente, né, ele começou lá na Polônia, depois foi para Holanda, tal, e foi contaminando. E é interessante como a França tem uma força, né? A Espanha também tem, mas é calada, não vai para os holofotes. E a França está sempre nos holofotes. Foi ela que deu visibilidade ao movimento, ao mundo, de novo, né? A justiça, porque os menores também não foram vistos e não foram escutados durante esse movimento. E uma coisa que era interessante, que aqui muito se falou, e eu não sei se, né, os meios de comunicação levaram em consideração o tão importante que eles falavam, eu não estou falando de quem fortaleceu a greve. Quem fortaleceu a greve foram associações e cooperativas enormes e que levam um outro agro, né? Esse agro que a gente, eh, o agrobusiness no sentido desses grandes e que querem outras medidas do que essas medidas mais voltadas à sustentabilidade. Então, muito que se falava aqui era dos salários dos agricultores, principalmente dos pequenos, por causa, né, desse caminho entre o campo e a mesa, aonde vai a maior parte da fatia é ali na distribuição, na transformação e não vai para quem produz. E muito interessante é que todo esse processo, né, de 2030, vamos de repente, a Europa vai virar sustentável, esses pequenos, eles estão ficando afogados, porque eles não têm tempo para ter uma secretária, para fazer tudo isso, era o que se dizia. Mas o mais interessante, voltando à justiça, era assim: ok, Europa, a gente tem que jogar o jogo de ser sustentável, mas vocês, economicamente, importam produtos que não vão ter a mesma regra que a gente, que são muito mais baratos e muito mais competitivos. Essa era uma da puxada da greve. Concordo com você que aí depois eu não moro em cidade grande, então eu não sei como é que foi o barulho, não sei como é que foi, sei que foi muito chato para pegar a estrada, mas eu entendo também, e sempre me pergunto, né? Não tem uma outra maneira de fazer greve? Tem uma outra maneira de ser escutado? Né? Que nem eu falo, vamos parar, todo mundo parar de pagar imposto? Será que vamos parar de consumir? Não sei, porque realmente é algo que a gente tem que rever. Quando você fala, né? A gente vai voltando para. Não sei se você quer ir comentando ou você depois você. Não. Tá. Quando a gente fala dessa justiça e que você fala da mulher, eu fico pensando assim nessa questão realmente do feminino, na fraternidade, na generosidade. Se a gente pensar não feminino, né, assim, biologicamente falando, XY, XX, mas no Yin e Yang, né? O Yin, ele tem essa coisa mais do que a gente determina como um estado de espírito mais feminino, hã, mais, não sei, mais caloroso, no sentido de pegar no colo e de olhar os outros com empatia, e e que muito tem que se falado, né, que a gente só vai conseguir ultrapassar esse momento se ultrapassarmos, né, se não virarmos todos, né, pó mais rápido do que a gente imagina, com essa tal, fraternidade, né, com essa coisa de pensar. Hã, e aí eu acho interessante a questão do da dessa dessa questão de mostrar essa liderança feminina, mas do mesmo jeito que a gente tem que mostrar talvez outros tipos de liderança, porque a gente tem essa noção de Hollywood, né? A gente vê na televisão, a gente vê na novela e a gente pensa que aquilo é que move o mundo. Então, talvez começar a ver que, como a gente fala, diminuir o grande distribuidor e ter, né, em vez de ter o monopólio, ver, começar a olhar também e publicar e valorizar esses movimentos todos para eles terem força. E aí a outra coisa, né, que eu também penso do contexto, quando você comenta, né, da questão da mulher, de não ter tanta mulher nas ruas, nas greves, eu fico me pensando a mesma coisa que
algumas pesquisadores hoje em dia que estão estafadas nas universidades, porque elas têm que cumprir, né, a metade homem, metade mulher na sociedade, que assim, qual era, não é que tenha que ser, tá? Mas a questão do contexto. Qual foi o papel dessa mulher no campo até hoje, né? Qual era o papel na época do mamute? Então, assim, como é que a gente vai rever estes papéis? Por outro lado, quando eu vejo uma notícia aqui, consumidores preferem tomar vinho feito por homens do que por mulheres, um tipo dessa notícia dessa é um pouco irritante, porque o vinho é vinho. Não quero saber se foi feito por mulher ou por homem, ele tem que ser bom. E é bom feito por qualquer um, né? Então, assim, é um tipo de notícia que eu sei que, né? Enfim, para mim acaba gerando um tipo de discriminação que não tem por que ser. Essa pessoa que está ali atrás do vinho, ela é igual a qualquer um. A não ser que a gente queira, como ela comentou, né? Como você comentou, durante a apresentação do livro, a não ser que a gente queira valorizar alguma coisa, chamar alguma atenção de alguma coisa. Quem paga, né, liderança feminista, eu acho muito interessante. Uma coisa que eu acho que a gente até conversou em off e que a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente já conversou do neofeminismo, tá muito cuidado. Mas assim, eu queria depois isso perguntar para você que trabalha com essa questão. Existe uma sensibilização das mulheres para as mulheres e pelas mulheres de quanto as próprias mulheres são machistas consigo mesmas, consigo, né, com elas mesmas, acho que eu falei errado, né? Com elas mesmas, que essas mulheres, nós mulheres somos muito duras com nós mesmas e que falta a sororidade, que talvez, não sei se essa palavra é a mesma para homem, é a mesma sororidade masculina, existe? Como é que é do homem, Aí Lisa? é fraternidade. Fraternidade e sororidade. Então tá. Então, essa fraternidade. Então, desculpa, a gente vai ter que, como eu falei lá no começo, não é a fraternidade, é a sororidade, então, que vai levar, né? Talvez mudar esse mundo. Existe, da gente falar entre a gente dessa sororidade, dessa união, dessa força, ou será que a gente também, sem querer, continua nesse se espelhando em nossas mães e nossas avós e representando esse papel de valorizar o masculino sem querer, querendo? Chaves. E aí fica a minha questão, né? Assim, mulheres da América do Sul. Fica a minha questão, será que esse inglês é uma barreira, mais uma vez, para inserir? E eu estou lendo, e só para também outra, uma, uma- ai, um livro sobre agricultura, que fala da agricultura do mundo. Gente, tem a mesma quantidade de Ásia, eles colocam a Oceania junto, a África, Europa, América do Norte, escrito por um francês, e a América do Sul, né? Em termos de agricultura, e que a América do Sul representa qualquer coisa no mundo da agricultura. E por fim, da justiça, acho interessante e acho interessante essa questão da justiça que ela também estou questionando aqui para a gente conversar, que ela tenha que ser mais falada, né? Porque fica fica essa coisa do cara, ele tira o papel, mas enquanto isso a gente manda bomba. A outra não usa água. 2 anos atrás, as pessoas não podiam regar planta, mas os campos de golfe podiam regar a grama. Tá? Então, essa questão, né, é justo, não é? E por fim, o que eu ia falar? E a última coisa, eu ia falar minha última coisinha. Ah, e dos modismos alimentares, já que você falou também, né? Essa questão da gente repensar, que a gente tem duas nutricionistas, não sei a Masa, qual é a formação dela, de repensar essa questão da moda, quinoa é super bom, que está lá em cima no peru e que agora se come aqui, ou essa história do abacate, também acho que a gente tem que começar a rever lá na ponta, né? De quem é que incentiva o consumo rever essa questão do incentivo. Gente, já falei demais, não sei o que você quer me. Depois a gente abrir para os outros. Márcia.
Acho que já pode quase abrir. Só 2 comentários breves, que senão é um Hum, tema que me fascina, eu posso ficar dando aulinha aqui horas, opa. né. Só vou fazer 2 comentários contextuais da agricultura na Espanha, também acho que eu falei da parte agrícola, né, como a agricultura impacta o clima e o clima impacta a agricultura. Depois, quem não conhece, indico olhar fotos dos invernadeiros, das estufas de produção de tomates aqui na Espanha, tá? Só isso. Não é Porque brincadeira. e das pataneiras também, das produção de bananas nas Ilhas Bonitas, de La Palma e tal, de plátanos, de bananas. Então, é só para chegar no negócio, gente, na minha concepção, cada um pode ser a sua e depois você está aberta, mas na minha concepção é insustentável da base esse modelo. Tem também, obviamente, que a Juliana ressaltou, na cadeia alimentar de venda de produtos agroalimentares, tem uma descompasso entre quem produz, seja o pequenininho agricultor agroecológico ou o grande mecanizado, com grandes amplitudes, de quanto que ele vende o seu produto e quanto que esse produto chega ao consumidor final. Isso existe. Existe para o pequeno e para o grande e, obviamente, deve ser corrigido, porque causa distorção para o trabalhador, para o empresário, para quem está ali naquela ponta produzindo, não é realista com aquele trabalho produzido, com o uso de recurso, etc. Mas a própria produção em si, esse modelo agroindustrial, que eu uso literatura que chama dessa forma, né, agroindústria, produtora Industrial. alimentar, ela é insustentável e, do ponto de vista climático, muito. Esses campos de tomate que eu estou falando, essas estufas de tomate que você vê do espaço, é totalmente irrigada. Ela está secando o rio, o ecossistema do lado, que nas pessoas, porque está irrigando os tomates. Então, Eu ia falar assim, e assim, e acontece com várias coisas, porque a Espanha é desértica, é um território mediterrâneo em processo de desertificação. eu não sei se Então, alguém já foi para Lisboa e para o Porto. Aqueles 2 rios lindos que vocês que decoram a cidade estão correndo um grande risco, né, por causa dessa questão. Não entrei nesses modos de produção, porque depois aí a gente pode falar também das bacias. sim, sim, e além do uso da água, contaminam, porque acaba contaminando os lençóis e água, porque é isso, né? As macrogranjas, assim, tem muitas coisas que estão por aqui que não cheiram tão bem no reino Sim, da Europa. E também, além disso, de não produzirem da forma maravilhosa que se vende, em muitos casos ainda importam, compram de lugares às vezes com trabalho semi-escravo, com produção com mais químicos do que dizem. Tudo isso tem os seus contrapontos, obviamente que tem, mas a gente está falando rapidamente aqui e estou falando das coisas que realmente existem. Vocês olham lá a estufa dos invernadeiros de tomate, por exemplo, entre outras frutas, e vocês vão ter uma dimensão disso. Da questão que você sempre toca, Ju, só mais essa, senão as pessoas, né, as outras sim. mulheres não vão poder falar. Sororidade como o machismo e o patriarcado, ele é um sistema, é isso que ele é um sistema que está em todos e em todas. É como você está tentando tirar uma coisa em que todos e todas foram criadas desde sempre e continuamos nele. A gente está tentando superar isso, tentando superar um sistema baseado em gênero, patriarcal, que tem várias formas de funcionamento, várias coisas valorizadas, por exemplo, naquela esqueminha que eu coloquei ali, o que é produção, o que é reprodução, o que são tarefas de cuidado, o que não são, tudo isso é um rol social, econômico e de gênero na sociedade que faz parte desse patriarcado em linhas gerais. E então, todos e todas estamos nele, estamos buscando como melhorar, como fazer isso legalmente, buscar medidas legais, buscar políticas públicas, buscar conscientização e tal, né? E avançamos nisso, Sim, era bem claro. pior, avançamos. A mulher não votava, as mulheres não estavam na política, as mulheres não Não iam tinham para a terra, não faculdade. tinham terra não tinham o nome da terra como agricultoras, N coisas, estamos melhorando. Mas ainda estamos nesse sistema, não superamos, então as contradições saem, inclusive nas mulheres. Agora, mulheres feministas. Os grupos que eu participo mais, que sempre foram os ligados mais a um feminismo ambiental e agroecológico, são muito, não são perfeitas, óbvio que não são perfeitas, óbvio que tem questões pessoais e generacionais também dentro do feminismo, de um certo feminismo mais militante, antigo, ligado a um certo marxismo impositivo, enfim. Podia passar horas falando sobre isso também. Mas, no geral,
se discute muito e se tenta praticar muita sororidade, sim, nesses movimentos. Se tenta, cotidianamente fazer rodas, fazer momentos de troca de sentimentos, pedir desculpa, cuidar, ter rodas de cuidado para as crianças e para os maiores, ter uma alimentação que atenda a todas, como uma forma de cuidado também, perguntar como a pessoa se sente, atender essa dimensão emocional das mulheres nos movimentos, dos movimentos sociais. Isso é uma questão, assim, bastante trabalhada, acho que em geral, e nesses movimentos que eu convivo muito, porque é o movimento mais hippie dentro do feminismo, é um feminismo mais hippie, assim, mais não, temos que falar de cuidados, temos que falar de sensibilidade, temos que. E óbvio que tem outros tantos tipos de feminismo que também têm outras peculiaridades em termos de como militam também, mais agressivo, eu posso dizer assim, ou menos agressivo. Tem muitas coisas aí, mas acho que avançamos muito fora e dentro do movimento, e essas coisas são discutidas sim, que não somos perfeitas, os coletivos não são perfeitos, tem que gestionar os conflitos, mas em como não cairmos nós mesmas em atitudes sexistas, machistas, etc. Eu falo assim, né? Claro que perto do seu lugar, né, social nesse movimento, eu tô ali no finalzinho, né? Eu sou a ponta final. E, 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 e acho que na ponta final, no povão, na população, da onde eu faço parte nessa questão feminista e feminina, acho que a gente ainda está bem longe, né? Porque meninas na escola ainda se chamam de puta, desculpa aqui a tela, tá? Coisas que não têm razão de ser. Adolescentes reparam no cabelo da amiguinha, né? Então, assim, tem coisas que são bem primárias, que acho que, assim, não estou falando que não estamos, tem muita coisa mesmo melhor, mas que eu acho que tem que ser melhor valorizado do que só apontar o homem, né? Ele Não, que. mas Ju, isso não. O feminismo não aponta o homem, tá? Não, Isso é não, eu tô falando o na minha. feminismo. Não, Não, sim, não, sim, não, mas, não. mas a Na- leitura que as pessoas fazem do feminismo, mas assim, mas o feminismo, todos os feminismos em si, ele aponta isso de não é mulher contra homem. Isso daí é uma ideia que fica. E pode ter alguma neofeminismo. mulher que você conversou que fique assim, mas não é o movimento. Quando a gente trabalha com movimento Sim, social e coletivo, a gente tem que separar também aquela pessoa que a gente conheceu às vezes e defende uma coisa não, esdrúxula e o eu digo movimento. socialmente assim, isso que eu falo, na população mesmo, né? Assim, É. porque dentro do feminismo, eu faço parte da população, porque eu não estou no seu lugar, que é um lugar de liderança do movimento. Então, acho que a gente até chegar ali na sociedade, na escola, nessas pessoas que atacam os homens, a mídia, a gente ainda precisa É, é. E batalhar, né? só um último ponto, Discutir. eu dou aula para pessoas bem mais jovens, né, da Uhum, graduação, e quando eu dei aula na graduação, eu digo, não é representativo de todo o cenário, mas sim, também mostra esse outro lado. Essas que eu trabalhei, independente de classe social, são muitos me puxavam assim de me corrigir, desse negócio de LGBT, de trabalhar com muitas cores identitárias que para mim ainda estou incorporando, de entrar com a questão racial junto com a questão feminista, a questão LGBT e várias coisas, gordofóbica ou vários, menina, avança, assim, não sei especificamente assim, eu vejo uma juventude, em contraponto a essas que reparam no cabelo das colegas, tem uma juventude também bem bacana. sim, Mas sim, sim. vamos ouvir a Claro, claro, vamos lá. Vai, Isis, a Masa. Acho que eu vou passar para a Masa, porque já fazia tempão que ela abriu e fechou desculpa, Isis, o microfone. Vai, a Masa, e depois passa para Isis e Ana. Primeiro, dia. Eu sou psicóloga, você tinha perguntado, né? Se eu era Ah, sim. nutricionista, não, eu sou psicóloga. Eu faço doutorado na Unicamp, no NEPAM, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, né, no Programa de Ambiente e Sociedade. Talvez, né, tive contato com suas palestras, Márcia, na Unicamp, né, já acompanho o seu trabalho já tem um tempo, admiro muito, parabéns. E, assim, eu tive uma experiência, né, num sanduíche que eu fiz em Lisboa, e uma pergunta entre as entrevistas que eu fazia, eu trabalho com mulheres educadoras, né, no meu doutorado, mulheres educadoras que moram e trabalham em áreas de risco de enchente e deslizamentos de terra. Então, entre as minhas perguntas estão como é que elas fazem, né, quais são as estratégias que elas usam
tanto na educação, né, nas suas escolas, como também para sobreviver no seu ambiente familiar. E eu fiz um sanduíche em Lisboa e uma pergunta que foi muito frequente lá quando eu apresentava, quando eu dialogava sobre o meu tema com os colegas foi: mas por que mulheres? Por que você está estudando mulheres? Né? Por que você não estuda homens, né, também na Nossa, sua melhor. pesquisa? Foi muito mais do que aqui no Brasil. Eu achei isso foi um ponto interessante que eu fiquei, nossa, no Brasil eu recebi mesmo essas perguntas, né, em relação por quê? Mas lá foi mais, eu não sei. E uma pergunta para você, se você é fora, você recebe perguntas nesse sentido? Ou se você já teve que, em algum momento, responder por que mulheres, né, na pesquisa, né, na questão ambiental, na questão dos extremos, das mudanças climáticas. E uma das coisas, assim, um outro ponto que eu gostaria de te perguntar também, é quando a gente está falando sobre a questão do sistema de reprodução também, né, e de produção que quando acaba se associando, né, à produção, à reprodução, não apenas biológica, né, as mulheres, mas também a questão ambiental, como cargos a mais, assim, como um peso a mais até de responsabilidade para as mulheres. E se né, na sua pesquisa, na sua busca, você percebe isso como entendendo um peso sendo colocado a mais, né, como que um cheque a mais na vulnerabilidade, inclusive, dessas mulheres, ou se a questão da responsabilidade delas, né, das mulheres com quem você trabalha, se entende como algo que é isso mesmo, vamos lá, porque se a gente não prestar atenção no rio, se a gente não prestar atenção nessa temperatura, economicamente, né, e todo um contexto, ele cessa. Ou se você percebe uma visão essencialista, né, de cuidado, né, e entendendo que o cuidado eu não vejo como uma questão essencialista, mas sim como isso que é imposto, né, que eu tenho percebido realmente para as mulheres. A mais um cuidado, o cuidado com os mais velhos, o cuidado com as crianças, o cuidado com o local em que ela está, eu tenho percebido que é como uma responsabilidade a mais para elas, né, um peso, inclusive. Até não só porque ela tem que fazer, mas como uma responsabilidade a mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê a questão Uhum. do cuidado e Tá bom. também sobre as perguntas. Tá. Tem mais alguma participação? Dá pra gente juntar? Se for parecido, tem mais alguma? Eu tenho medo de me alongar muito. Se tiver alguma colega que você acha que foi complementar, se não mudar totalmente o tema e puder falar, que aí eu junto duas. Senão eu respondo a massa. Então, vamos lá. Obrigada por seguir o trabalho. A gente nunca sabe, né? Às vezes quem está do outro lado, e muitos quem escuta, quem a profissão, às vezes essa parte acadêmica é meio solitária. Então, agradeço você falar que já me viu em outros lugares, que acompanha meu trabalho. Obrigada. Eu lembro, qual foi a primeira mesmo? A segunda foi a questão ao cuidado e a sobrecarga, né? Então, E a mas Isso, primeira te perguntaram se assim, você por que ouve que mulheres? por que trabalhar com porque mulheres? as mulheres, não ouço tanto aqui na Europa, não, mas também estou num. E nem quando eu fiz essas palestras mais abertas. Eu interajo com um grupo muito específico aqui, que é um grupo de filosofia ecofeminista. Então, e nesses espaços, quando tem alguns eventos, vão só mulheres interessadas em filosofia, em ecofeminismo e tal, então todo mundo muito já com a cabeça feita. Então, obviamente, não vão fazer uma pergunta tão básica assim. Agora, em outros espaços, como esse, por exemplo, que eu coloquei no cartaz, que eu fui em coletivos aqui mesmo, poderia estar qualquer pessoa, foi aberto, foi um parque, um outro que eu fui, no outro eu fui nesse movimento que trabalha com árvores, mas que é um movimento misto, não tem questão feminista, não tem só mulheres, é um movimento misto que planta árvores, e eu fui falar sobre esses temas, né? Também não me perguntaram, porque mulher, ainda mais depois de eu fazer a apresentação, né? Que eu já vou induzindo a isso. Mas não teve essa coisa chata no final. Mas sou muito acostumada desde o doutorado, meu doutorado chama Elas Dizem Não, né? Elas Dizem Não, mulheres camponesas e resistentes aos cultivos transgênicos. Então, meu doutorado já começa respondendo essa pergunta. Por que eu me interessei por elas, pelas camponesas, dizerem não aos transgênicos? E por que eu estudei elas? E, em geral, isso se repete em outros temas ambientais. Porque eu noto aí, pelo que você disse, né, aí, entre as mulheres participantes de movimentos por alimentação, que relacionam cuidado com a vida e a sustentabilidade da vida de uma forma mais ampla,
e o ambiente, né? Que é também uma leitura e uma coisa ecofeminista já de outros movimentos históricos, dentro da ciência, movimento animalista na ciência, quem é contra usar cobaias na ciência, quem avançou no momento também do movimento abolicionista, como as mulheres participaram. Tem estudos históricos muito interessantes que vão mostrando a participação feminina importante nesses temas já, né? Em temas de direitos humanos, vou colocar assim, cuidado e com o ambiente e com o ser humano e a natureza de uma forma ampla. Temos ícones da questão ambiental, a Raquel Carson, que fez o Primavera Silenciosa, outras mulheres ambientalistas que foram ícones nessa questão ambientalista. E na prática, então, e os movimentos que eu trabalhei, sempre trabalhei junto e busquei dialogar e fortalecer a epistemologia e a produção de conhecimento dos movimentos sociais populares de mulheres, ela tem muito esse lado que você colocou, que é pessoas é o que eu trouxe aqui, diretamente afetadas. Então, por um lado, não é uma questão teórica e de consciência, porque eu vi um documentário do Al Gore, eu vi um documentário de um matadeiro de vacas, que são chocantes, e aí tive uma epifania, resolvi ter uma postura ética, o que é ótimo também, a gente precisa de tudo isso para mudar o mundo. Mas as mulheres que eu trabalhei nesses movimentos são diretamente afetadas pela conta, por exemplo, Elas Dizem Não, umas mulheres que eu entrevistei foi de um pueblo as madres de Tuzango, de Córdoba, na Argentina, que foram diretamente afetadas com a contaminação de agrotóxicos pela soja. Então, elas foram afetadas, tiveram doenças neurológicas, tiveram aborto, toda essa coisa que acontece em vários lugares, e elas se mobilizaram para defender elas e seus filhos e as suas famílias. Então, não tinha muito, igual você disse, nesse ponto não tem muito, ou você morre, ou você faz algo, e as mulheres, por uma responsabilização do cuidado familiar e essa empatia, que eu também acho que é cultural e desenvolvida, vai ser mais diretamente mobilizada, eu acho, por algumas coisas, por exemplo, um ninho, por uma criança doente, essa coisa já vai chamar mais diretamente a mulher à ação, né, por questões históricas, culturais. E ela se mobiliza nisso, então não tem muito, poderia não se mobilizar, mas não se mobilizar, o custo é muito alto, o custo é não buscar a solução para esse problema que não vai cair do céu, e elas precisam fazer isso. Então, é a necessidade, que é um eixo que acompanha muito esses movimentos, a necessidade das mulheres de entrarem nesses movimentos, né? Pelos impactos ambientais que elas sofrem e tal. E a outra questão que já junta essa questão e por elas participarem desse movimento, e para a cultura patriarcal, ela não é que ela tem um lado positivo, mas ela tem um espaço destinado às mulheres que determina a sobrecarga de trabalho, sim, mas que determina uma aproximação também, com dimensões que acho que a Juliana trouxe um pouco, o lado yin, que a gente quer chamar de lado yin, lado yang, o yin é o yang, Ju, é o yin, é o lado yin, é lá do Yin. Mas que a Vandana Shiva também, por exemplo, vai falar da cosmovisão índia para isso, né, dessa energia vital feminina, também pode ser essa empatia feminina, mas que numa visão mais materialista é que as mulheres são socializadas de forma diferente, de demonstrar mais sentimento, de cuidar assim mais de crianças e de pessoas maiores, e por isso de ter outra relação afetiva então com as coisas mesmo, né? E essa relação afetiva com as coisas, e também, quando a gente estuda agroecologia e outra coisa, vai com as plantas medicinais, várias coisas vão se desdobrando desse eixo maior de a mulher ter uma relação mais próxima com o cuidado, tá? E isso vai sendo essa parte que fortalece, acho que algumas visões militantes bem radicais, que se manifestam nos movimentos, que a vida está no centro, não me importa o quanto de lucro gere isso, não me importa se vocês vão dialogar que é o emprego, que é a produtividade, que é o PIB, que é um discurso bem masculino, econômico, duro, não, o que importa é a vida das pessoas, é a minha comunidade, Então, você percebe que muito mais elas são radicais, nesse sentido positivo, de não abrir mão de valores fundamentais, que são os valores que todo mundo faz bonito nos direitos humanos, a dignidade humana. É isso que elas não abrem mão.
né? E na justiça climática, não só dos direitos humanos, e agora cada vez mais nos direitos humanos também se incorpora o ambiente de uma certa forma ali nessa humanidade quase, né? Mas enfim, então por isso elas, aí eu respondo, quando eu tenho tempo eu respondo um pouco disso, por isso estudar, por isso trabalhar com as mulheres, para entender o potencial dessas dinâmicas, para entender que não deve ficar só nas mulheres e que esse é um potencial que deve ser socialmente incorporado nas políticas, etc. e tal. E que não é verdade que os movimentos, principalmente os populares, ficam só entre mulheres. A primeira preocupação é sempre comunitária, é sempre em reverter a situação da comunidade, da saúde, do alimento. Então, não envolve só as mulheres, envolve uma visão mais ampla. Mas, enfim, uma forma de responder. E já estou acostumada, se me pergunta, eu posso falar horas, porque desde o elas dizem não, eu estou aí falando por quê? Por que as camponesas? Por que estudar as mulheres? Vamos lá. Mas não tenho escutado isso recentemente, não tenho tido essa. E interessante, eu vi que em Lisboa, interessante para refletir, né? Que você foi tão interpelada por essa pergunta. E se não houver, te devolvo ela, como você respondia a essas, depois de responder tantas vezes, como você Teve, responde. como eu trabalho com mulheres educadoras, então eu falava que os riscos eles são diferenciados, né? Os impactos eles são desiguais. Então, ouvir as mulheres educadoras seria ouvir de que forma, para elas, né, elas eram impactadas, uma vez que esses impactos são locais diferentes, acontecem em lugares diferentes. Ela nas escolas, dentro das casas delas, uma vez que por papéis sociais acabam se colocando, né, a questão do cuidado na escola, né, o corpo docente nas escolas, principalmente primárias, são de mulheres. Então, como é que elas trabalham isso nesses lugares? Então, eu caminhava por esse sentido. Sim, acho que a chave é essa, para a gente, né, ficar mais fácil, quando todas nós vamos responder, quem trabalha com mulheres. Justiça, porque ainda existe uma injustiça, uma desigualdade de gênero, isso você prova em todos os setores. Então, trabalhar com mulheres é porque eu quero trabalhar com grupos mais vulneráveis ou que sofrem desigualdades e tentar entender e buscar saídas para isso. Então, por que mulheres? Porque é uma situação de injustiça ainda nos vários segmentos, eu quero trabalhar, é importante atuar em relação a isso. E porque acho que a segunda dimensão é essa, que está por trás culturalmente de posições desses papéis femininos e masculinos, e o que está e um lado positivo, né? Também uma reportagem lado positivo, mostrar as potencialidades, eu chamo mais de potencialidades, não é só vitimização. Existe um lado luz desse, que não é o lado luz do patriarcado, é a luz da vida, mas assim, né? Mas é que as mulheres, apesar de tudo que elas estão sendo submetidas nesse sistema global, patriarcal, que vem nos acompanhando em formas um pouco distintas, mas que a raiz continua a mesma há muito tempo, ela consegue, e principalmente quando ela atua coletivamente, mostrar esse lado das potencialidades. Da potencialidade de quê? De pensar no cuidado, de não pensar só no produtivo, de não pensar só no produtivismo, de não pensar em cifrõezinhos só econômicos, de pensar que tem outras coisas que vale a pena ser vividas. A gente tem 15 minutos, então, o que eu ia pensar? Se vocês têm uma colocação, que mais do que uma pergunta, cada uma em 5 minutos, e a gente deixa a Márcia responder depois as duas em 10 minutos, pode ser? Aí eu vou Perfeito. fazer aqui, ó, Não, só minha plaquinha. madeirinha, não a vitimização. Gostei da tua fala, não, somos fortes, maravilhosas, vamos lá. Não, eu fiquei muito inspirada. Oi, Márcia, prazer. Eu sou a Isis, eu Olá. sou nutricionista, sou dança movimento psicoterapeuta, moro aqui em Londres. E eu estava pensando em algumas coisas, assim. É, eu fiz aquele curso gigantesco que teve da FAO, acho que há uns 2 anos, que foi online e tal, de sistemas alimentares. E eles trouxeram algumas referências bem importantes sobre pesquisas com mulheres líderes comunitárias, eu acho que em algum país da África, e viram os resultados super positivos, quando eram mulheres que estavam nessa posição de liderança, ao invés de sociedades um pouco mais masculinas, porque viram que as mulheres têm um olhar mais complexo sobre as coisas, um olhar pensando nessa coisa que você trouxe, né, da comunidade. Então, quando essas mulheres elas estão nessa posição, claro que também é importante que tenha apoio
dos homens dessa comunidade, mas aí todo mundo cresce junto. Diferente de quando são comunidades lideradas majoritariamente só por homens, que aí é um crescimento mais individualista. Então, existe já a referência sobre essa lógica de pensamento, enfim, só para colocar aí para a gente pensar. Outra coisa que eu estava pensando da época do Mamute, que a Ju falou, saíram algumas referências recentes também, eu não me aprofundei muito nisso, que viram que havia muitas mulheres caçadoras e elas eram extremamente boas, assim, elas faziam um montão de coisas, que também foram apagadas, né, até descobrirem, ou, né, cavucarem essa informação recentemente. Enfim, outra coisa que eu queria compartilhar, esse ano eu fui nessa exposição. Ai, meu Tem que coisa ser mais tá. longo. É, aí, assim. Ah, não vai aparecer, peraí. Hum. Enfim, eu fui nessa exposição que chama Resistors. Ela é esse livro aqui. Eu Agora comprei o sim. livro porque tem pessoas da. E aí é uma coisa que eu e a Ju a gente sempre fala muito, né? Da coisa da interdisciplinaridade da arte. Como a arte como denúncia e a arte como também uma documentação pode ajudar nessa comunicação com o povão, né, com o popular, com a outra ponta. E tem fotógrafas da América do Sul, e tem uma que fez uma exposição sobre a questão de Mariana, com a lama, e ela fez todo um trabalho fotográfico, enfim. E também com essa lente de gênero na ecologia, não só mulheres, tem aqui pessoas da comunidade LGBTQIA+, tem até eu acho que é uma pessoa não binária, que chama Úria, do Amazonas, que faz esse trabalho artístico também sobre ecofeminismo. Então, só queria deixar, assim, essa reflexão de que a arte também, junto com essas comunidades e pessoas artistas que estão a fim de trabalhar junto, pode ajudar nessa comunicação e nessa conexão de pessoas que estão um pouco mais distantes dessas questões. Enfim, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Isis. Ana, você? Bom dia, obrigada, Juliana, pela oportunidade aqui dessa discussão e a Márcia pela explanação aí dos principais pontos do livro. Eu tenho dois pontos. O primeiro é que até uns 2 anos atrás eu nunca tinha pensado nessa questão das mudanças climáticas e qual é a população que ela mais afeta, né? E aí eu tive a oportunidade de ler esse livro que é Como Mudar Tudo, aqui, ó, que ele Não, me lembro. fala, é da Naomi Klein com a Rebecca Steffoff, não sei se é assim que se pronuncia, mas que elas falam também dessa questão dos Estados Unidos, dos furacões que acontecem e a população mais afetada é a periférica, e que muitas vezes eles utilizam esse dinheiro eles tiram essa população dessa área que foi dizimada, né? As casas foram destruídas, e algumas vezes eles pegam essa verba e investem no setor imobiliário, por exemplo, né? Criam condomínios de luxo, né? Numa área que era periférica. E essas pessoas, então, continuam nessa situação, assim, já tinham pouco, ficam com menos ainda, né? E tem também essa questão da segurança alimentar, que a gente discute muito, né? Que essa questão climática vem afetando muito. E, como sempre, é essa população mais carente, né? Então, e talvez por isso que o nosso sistema capitalista, ele nega que a gente está tendo essas mudanças climáticas, né? Então, porque o impacto até hoje foi nessa população mais vulnerável. E o outro ponto é essa questão das mulheres, né? Acho que quando a gente fala de movimentos de mulheres, é sempre no coletivo, né? Porque a mulher olha para o coletivo, e eu acho que isso vem, né? Deve ser algo nosso, não só do gênero, né? Mulher, mas acho que a gente tem essa questão do coletivo, do cuidar. E aí, algo que também me chamou a atenção, que saiu essa semana na mídia, se eu não me engano, foi na Suíça, né? Que o movimento de mulheres, Idosas, né? elas entraram com uma ação contra o governo,
alegando que o governo não estava fazendo nada para mudar, né, essa questão das mudanças climáticas, e elas ganharam, né? Então, a gente sempre vê o quê? Mulheres, né? Grupo de mulheres. Então, o que eu pensei aqui, né? Acho que a gente tem dois Cs, né? Quando a gente fala de mulheres é o coletivo, e quando a gente fala de homens é o capitalismo, né? Talvez por isso que a gente não tem ações voltadas a realmente ter uma mudança, né? Pensando no coletivo. Então, eu fico com mais coisas na cabeça ainda. Gostaria de ter uma solução, alguma coisa, mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, acho que já é um caminho, né? Acho que cada uma vai sair daqui com algumas ideias, e eu acho que a nossa função é como aplicar essas ideias para melhorar a vida de todos, né? Do coletivo. Obrigada, Ana. Márcia, a gente vai ter que repetir. Você quer dar Sim. uma volta para voltar para Sim, vamos, para sim, puxar para o alimento para voltar para cá. Mônica, né? Você quer dar só para a gente ouvir sua voz? Que é a única que não vai falar? Eu estou aqui muito reflexiva já, Bom, pensando em várias coisas. É um tema que eu nunca tinha estudado assim profundamente, a gente vê só as notícias, mas foi muito interessante porque você percebe o quanto está próximo da sua realidade, né? De quanto tem coisas aqui no dia a dia, das coisas que a gente faz que são afetadas, mas, e que têm relação direta com o tema. Eu já estou aqui, vou agendar a reunião com a Associação das Mulheres Agricultoras que a gente compra lá. Vamos conversar e fazer mais coisas, porque esse tá. movimento de você está precisando de uma oxigenada. E Obrigada. tem muita coisa aqui, ainda não consigo Era só para ver assim, colocar para a tudo gente te para fora. ouvir. Só para saber que você também está contente de estar aqui com a gente. Obrigada, Mônica. Márcia, agora deixo contigo. Tá Os bom, então, seus quantos minutos você comentários quiser, até finais. 10. Indico primeiro, não só o livro, esse é bem interessante também, porque as histórias é bem escrita, bem contada, interessante se aproximar. Eu aprendi muito, por exemplo, ler sobre Vietnã, sobre até o Alasca, todos são países, continentes que ela vai dando esse panorama. E com isso também fui googando, buscando coisas ali. Então acho que também instiga isso ao livro. Você ter essa abertura de como que contextos iguais e diferentes, mas que a gente desconhece, né? A gente no final acaba sendo sobre exposto às informações repetidas, né, na vida cotidiana. A gente é sobreposto às mesmas informações nos mesmos lugares, às vezes. Aí você lê um livro desse e fala, nossa, tem coisas em outros lugares, com outras comunidades acontecendo, e isso, a gente não tem nenhum conhecimento, mesmo quando estuda alguma coisa relacionada a esse tema, então eu indico, voltando a indicar o livro, mas eu queria indicar mesmo, fazer isso que a Mônica falou ao final. Quem tiver a oportunidade, aproximar mais de movimentos de mulheres, em qualquer tema que lhe apeteça mais, para ver se soma, como soma, mas também para observar as coisas que a gente que já se aproximou fala, né? E ver como isso acontece. E aí vou tentar linkar isso com quando tem um monte de mulher junta com um objetivo comum, e nesse caso a gente está falando de movimentos, óbvio, progressistas, que estão tentando solucionar questões sociais e ambientais, né? Esse tipo de movimento de mulheres, que deve até existir outros também, né? Que eu não acho que nunca serão maioria, mas devem existir. Mas eu estou falando, a gente está falando desses movimentos. Então, aproximar desses movimentos permite ver, inclusive, como as mulheres, que eu coloquei rapidamente num slide ali, têm formas de organizar-se politicamente muito diferentes, em geral, quando estão sozinhos. Pode ser até um movimento da empresa, quando cria um setor, uma reunião, tem só mulher, já é outra dinâmica. Que se apropria desses lugares. E nesses movimentos, por exemplo, que eu acompanhei de agroecologia, de mulheres na agroecologia, mulheres na agricultura familiar, mulheres na coleção, com as sementes crioulas, mulheres com plantas medicinais, alguns temas que eu olhei coletivos que eu olhei mais de perto. Tem dinâmicas muito voltadas a essa sensibilidade, sabe? Que igual a Isa estava falando, que já usam, eu trouxe, por exemplo, também o bordado das apilheiras, que é como o movimento, as mulheres do movimento atingidas por barragem estão trabalhando há bastante tempo já, através do bordado.
expressando a sua militância, seus sentimentos no bordado. Tem um dos bordados que eu coloquei ali, ou dois, são das apireiras do MAB, do Movimento de Atingidos por Barragens. Isso, mas tem diversas outras formas que elas se apropriam de músicas, cânticos, de fazer sempre uma roda inicial, que tem uma mística, que chama, às vezes, dentro dos movimentos sociais mais populares, que é uma mística de acolhimento, que às vezes, quando era movimento camponês, ou você coloca no meio flores, mandalas, sementes. Então, já é essa forma de juntar outras questões aí. E isso parece que é uma bobagem, que é um detalhe, mas não é um detalhe. É uma forma de fazer política outra, usar outros formatos, outra linguagem, e que isso, se a tua vida fica mais próxima desse tipo de afeto, desse tipo de sororidade real, desse tipo de relação com os outros seres, mais sensibilidade com a natureza, com o bonito, com o estético, isso muda como você tá no mundo, não é? E se muda como você está no mundo, você pisa mais devagar, como dizem os povos originários, você vê os outros seres, o rio, ou a montanha, não como um monte para, sei lá, virar pepitinhas de ouro e minerais de lítio para construir a bateria do celular, né? Que parece que a economia é sempre assim, ela reduz o mundo a essa fonte de coisas que eu vou pegar e transformar nesses produtos ou em dinheiro. E é uma forma que domina muito, né, o pensamento. Então, acho que é urgente, e os movimentos de mulheres, muitos trabalham por aí também, essa reconstrução de imaginário político e de sensibilização também, e que torna a luta, mas não é que não tenha conflitos, não tenha desentendimentos, mas torna muitos momentos muito bonitos e com vontade de você realmente pertencer àquele espaço, porque é um espaço, como dizem as mulheres indígenas, de curativo, de autocura. Se diz muito isso, né, nos muitos movimentos, você tem que se curar também, se sanar quanto pessoa, mulher. Sanar essas feridas patriarcais coloniais, sanar o que você pensa do seu corpo, sanar a visão de ver a mulher como rival, tudo isso que você estava dizendo também envolve questões bem profundas, individuais e coletivas. Então, por isso que a minha indicação final é que, se vocês puderem, na medida do possível, se aproximem de um movimento, porque daí isso fica mais tangível, né? Márcia, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. E compartilhem depois o vídeo, porque ficou muito interessante. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom E a almoço para próxima, vocês. quem quiser voltar, a gente vai falar de mulheres também, não? São as comedoras. Muito interessante a análise da relação das mulheres com o comer, o prazer e a comida. Mas, assim, é uma visão bem diferente, tá? Não tem nada a ver com distúrbios do comportamento alimentar. Uma relação social mesmo, da mulher e da comida. Gente, obrigada, Até obrigada, mais. Márcia. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.